Sejam todos bem-vindos ao canal TV CE Arra. Antes de iniciarmos o estudo de hoje, gostaríamos de pedir a você que desse um like, se inscrevesse no canal para ajudar a divulgar os seus conteúdos. Hoje nós vamos estudar sobre a recordação da vida corpórea. Primeira parte, vamos dividir em duas partes. Hoje vamos estudar das perguntas 304 a 310. Na pergunta 304, lembra-se o espírito da sua existência corporal, de quando ele estava vivo, do que ele fazia enquanto vivo aqui na Terra, encarnado? E eles respondem, lembra-se, isto é, tendo vivido muitas vezes na Terra, recorda-se de como foi como homem e eu te afirmo que frequentemente penalizado de si mesmo ele ri. Claro, os espíritos, quando partem para o plano espiritual, veem o que fizeram aqui na Terra enquanto encarnados e muitas vezes acham graça de tudo aquilo que eles fizeram. Kardec faz uma nota. Tal qual o homem que chegou à madureza e que ri de suas loucuras de moço ou das suas puerilidades na meninice. Ele faz essa comparação. Quando nós desencarnamos, olhamos como se tivéssemos agido como criança, como jovens, imaturos, erramos muito, fizemos muita coisa que não deveríamos ter feito, deixamos de fazer outras que deveríamos ter feito, mas fazemos um balanço da nossa existência e nos preparamos para uma próxima. Na pergunta 305, a lembrança da existência corporal se apresenta ao espírito de maneira completa e inopinada após a morte? De repente, assim que ele desencarna, ele se lembra de tudo? E eles respondem, não. Vem-lhe pouco a pouco, qual imagem que surge gradualmente de uma névoa, à medida que nela fixa ele a sua atenção. Na medida que ele vai passando o tempo, passando o período de perturbação espiritual, ele começa a relembrar das coisas que mais lhe chamaram a atenção, daquilo que deixou gravado, que marcou na sua mente as passagens que ele teve aqui na Terra. Na pergunta 306, o espírito se lembra pormenorizadamente, com detalhes, de todos os acontecimentos da sua vida? Apreende o conjunto deles de um golpe de vista retrospectivo? Ele pode então perceber tudo aquilo que ele viveu nas suas minúcias aqui na Terra? E eles respondem, lembra-se das coisas de conformidade com as consequências que dela resultaram para o estado em que se encontra como espírito errante. Ele vai se lembrando das coisas na medida que aquilo for influenciando a sua vida no plano espiritual. Bem compreendes, no entanto, que muitas circunstâncias haverá na vida a que não ligará importância alguma e das quais nem sequer procurará recordar-se. Tem coisas que são tão corriqueiras que não chegaram a marcar o espírito que ele nem faz questão de lembrar. Mas as coisas importantes, as coisas que fizeram parte, que gravaram de alguma maneira, marcaram a sua existência, ele vai recordando aos poucos, na medida que vai clareando a sua consciência no plano espiritual. Na pergunta 306A, mas se o quisesse, poderia lembrar-se desses detalhes, dessas mínimas coisas? E eles respondem, pode lembrar-se dos mais minuciosos pormenores e incidentes, assim relativos aos fatos como até os seus pensamentos. Ele pode lembrar de tudo, até os seus pensamentos. Não o faz, porém, quando não tem utilidade. Porque quando nós estamos aqui na Terra, nós temos muita curiosidade. Nós gostaríamos de nos lembrar como fomos quando criança, o que pensamos, o que fizemos com detalhes. Mas quando desencarnamos, outras coisas passam a ter importância na nossa mente. Por isso é que eles nos dizem, nós vamos nos lembrar daquilo que for importante para nós como espíritos eternos. Na pergunta 306b,
Entrevê o espírito o objetivo da vida terrestre com relação à vida futura? Quando estamos no plano espiritual, nós vemos com mais clareza qual é o objetivo de nós reencarnarmos, visando lá na frente nossas vidas futuras? Porque geralmente estamos em sofrimento no plano espiritual e gostaríamos que esse sofrimento cessasse, gostaríamos de resgatar nossos débitos, gostaríamos de crescer espiritualmente, e nós temos então uma outra visão do plano material, da vida material. E eles respondem: certo que o vê e compreende muito melhor do que em vida do seu corpo. Nós temos uma visão muito maior quando estamos no plano espiritual do que quando encarnados. Compreende a necessidade da sua purificação para chegar ao infinito e percebe que em cada existência deixa algumas impurezas. Quando estamos aqui, nós não damos muita importância, muitas vezes, para o nosso crescimento espiritual. O ser humano deixa passar oportunidades incríveis de aprendizado através do perdão, através da compreensão, através da tolerância, através da prática do amor. Porém, quando chega no plano espiritual, vê o tempo que perdeu aqui na Terra, vê que não cumpriu com os seus objetivos e anseia por voltar numa nova existência para aprender aquilo que não quis aprender, para desenvolver as aptidões que não quis desenvolver aqui, para se ver mais liberto das suas fraquezas, das suas necessidades espirituais e alçar voo no plano espiritual em processos muito melhores de aprendizado, já livres desse início de estágio evolutivo. Na pergunta 307, como é que ao espírito se lhe desenha na memória a sua vida passada? Como é que se dá essa recordação da vida passada? Será por esforço da própria imaginação ou como um quadro que se lhe apresenta à vista? Isso vai ser através do esforço, ele vai ter que ficar pensando, vai ter que ficar refletindo para lembrar, ou aquilo vai se apresentar como num quadro, como numa visão? E eles respondem de uma e outras formas. São-lhe como que presentes todos os atos de que tem interessado em lembrar-se. Os outros lhe permanecem mais ou menos vagos na mente ou esquecidos de todo. Essa lembrança ela pode se dar sim. Se o espírito se concentrar, ele pode lembrar do passado, como aquilo pode aparecer para ele como numa visão. E eles continuam a resposta: quanto mais desmaterializado estiver, tanto menos importância dará às coisas materiais. Essa a razão porque muitas vezes evocas um espírito que acabou de deixar a Terra e verificas que não se lembra dos nomes das pessoas que lhe eram caras. Isso se dava quando ele evocava os espíritos para o aprendizado, para nos trazer a doutrina. Ele evocava os espíritos para aprender com os espíritos, e ali na obra básica O Céu e o Inferno tem muitas dessas evocações. Na Revista Espírita também tem bastante exemplos para a gente poder aprender mais. E eles continuam: nem de uma porção de detalhes que te parecem importantes. Eles lembram, muitos desses espíritos, lembram algumas coisas e outros nem lembram, muitas vezes, de algumas pessoas que foram importantes para eles, que ficaram aqui na Terra achando que o espírito está sentindo a nossa falta. Mas quando ele se liberta, o que fica realmente é a simpatia entre os espíritos, e eles não são apegados como nós somos aqui. É que tudo isso, ele continua, pouco lhe importando, logo cai em esquecimento. Aquilo de que se recorda perfeitamente, bem são os fatos principais que concorrem para a sua melhoria. Então, daquelas relações que trouxeram crescimento espiritual, daquele amor verdadeiro, daquele amor fraterno, isso fica registrado na nossa memória quando partirmos daqui. Aqueles detalhes, aquelas coisas que
não tiveram importância para o espírito como espírito eterno, ele vai esquecendo paulatinamente ou lembra quando for necessário. Na pergunta 308, o espírito se recorda de todas as existências que precederam o que acaba de ter? Ele consegue lembrar de todas as existências? E eles respondem: todo o seu passado se lhe desdobra à vista, quais a um viajor os trechos do caminho que percorreu. Mas, como já dissemos, não se recorda de modo absoluto de todos os seus atos. Lembra-se destes na medida da influência que tiveram na criação do seu estado atual. Quanto às primeiras existências, as que se podem considerar a infância do espírito, essas se perdem no vago e desaparecem na noite do esquecimento. As primeiras existências de um espírito, essas se perdem, ele não consegue lembrar dessas primeiras existências, porque ainda é um espírito, ele ainda tinha consciência muito subdesenvolvida. Na medida em que ele desenvolve a sua consciência, ele vai gravando as suas passagens aqui na Terra ou em outros planetas. E quando está no plano espiritual, ele pode recordar dessas existências, de várias existências e dos atos que mais marcaram essas vidas. Na pergunta 309, como considera o espírito o corpo que vem de separar-se? Como é que o espírito, qual a ideia que ele tem do corpo que deixou, do corpo que ele acaba de se separar? Como veste desconfortável que o incomodava, sentindo-se feliz por estar livre dela. Nós não fazemos ideia do peso que é o corpo físico, porque estamos encarnados e como estamos encarnados, nós nos adaptamos a esse peso. Porém, quando nos libertamos dele através do desencarne, é como se nós estivéssemos deixando uma roupa pesada e que nos fazia mal e nós não percebíamos. E quando nos libertamos, nos sentimos felizes por estarmos livres desse corpo. Na pergunta 309A, que sensação lhe causa o espetáculo do seu corpo em decomposição? Ele pergunta, tá, e aí não dá importância para o corpo que tinha, mas e quando o corpo começa a se decompor, o que é que o espírito sente? Eles respondem, quase sempre se conserva indiferente a isso, como a uma coisa que em nada o interessa. É claro que aqui nós vamos ter diversas situações. Situações em que o espírito não se liberou totalmente do corpo, principalmente através do suicídio. Situações em que o espírito era apegado à sua vida material. Situações em que ele fica com medo do desencarne e não consegue se libertar e começa a se angustiar pela situação do corpo. Mas, em geral, a sensação, a emoção é de alívio quando desencarnamos, quando nos vemos livres daquela ligação com o corpo físico. Isso não quer dizer que nós vamos desprezar o corpo físico, muito pelo contrário. No momento do desencarne, quase sempre olhamos para o corpo e agradecemos por ele ter nos servido, por ele ter nos ajudado a crescer durante aquele tempo que passamos aqui na Terra. Não é o sentimento de ingratidão, é o sentimento de desapego, o sentimento de alívio que o espírito sente ao desencarnar. Na pergunta 310, ao cabo de algum tempo, reconhecerá o espírito os ossos ou outros objetos que lhe tenham pertencido?
E eles respondem, algumas vezes, dependendo do ponto de vista mais ou menos elevado, de onde considere as coisas terrenas. Ele vai dar importância às coisas que deixou, ao corpo, aos próprios restos mortais, às coisas materiais que lhe pertenciam, se for um espírito mais apegado à matéria. Se não, se ele tiver algum esclarecimento, ele se liberta completamente e não dá mais importância para as coisas que ele costumava dar. Então, nós vamos dividir em 2 partes esse tema e continuamos no próximo encontro. Muito obrigada e até lá!